nessa ação penal 503.52.63, continuidade do depoimento do senhor Fernando Luiz Aires da Cunha Santos Reis. Então aí o senhor disse que encontrou ele em março de 2016, e aí houve essa cobrança do saldo, isso? Foi isso, e foi a última vez que eu o vi, foi em março de 2016, e nós falamos disso. Basicamente, esse foi, depois disso também nunca mais vi o senhor Bendini. Teve aí que foi trazido aqui na última sessão que eu estive, pelas testemunhas, uma reunião realizada, que da minha percepção é em outro contexto, uma reunião realizada depois da prisão do Marcelo. Existia a intenção do Newton, do Newton de Souza, que passou a ser então meu líder ali naquele momento de desestruturação da Odebrecht. Ele tinha tido uma tentativa de fazer uma reunião com o senhor Bendini, basicamente pela questão do cancelamento de uma plataforma da Odebrecht Oleogás. Não tinha conseguido, e eu acabei marcando uma reunião para que o Newton fosse. A ideia era marcar uma reunião para o Newton, e acabou que houve o pedido do senhor Bendini de que o senhor Emílio fosse também. Eu entendi naquele momento que, como o Newton era interino, ninguém sabia o que ia acontecer, se o senhor Marcelo ia sair da cadeia em seguida, se não ia, enfim, como ninguém sabia. E houve essa reunião, então? Houve essa reunião. Foi no escritório de advocacia? Foi no escritório de advocacia. Essa reunião foi feita, e eu fui também, basicamente, porque eles nem se conheciam. Nenhum dos dois conheciam o senhor Bendini. O senhor já tinha ido antes nesse escritório de advocacia? Já tinha ido antes. Em que contexto? Bom, nesse escritório tinha ido várias vezes, porque é um escritório de advocacia que me atendia outros assuntos da Odebrecht ambiental. Tinha ido também em duas outras reuniões que o Marcelo teve com o Bendini nesse mesmo escritório de advocacia. E quando foram essas reuniões? Excelência, essas reuniões, na verdade, elas, até quando nós fizemos os relatos, eu não me lembrava dessas reuniões. Elas devem ter sido com certeza entre fevereiro, que foi a posse dele na Petrobras, e maio, que foi essa reunião na casa do senhor André Gustavo. Essas duas reuniões do escritório de advocacia, quem estava presente? O senhor Marcelo, eu e o senhor Bendini. Eu, em uma delas, me lembro até que fiquei quase que o tempo todo fora da sala, porque eu estava resolvendo algum outro problema. Esses encontros tiveram alguma participação do senhor André? Foram marcados através do senhor André, todos eles, inclusive o próprio encontro com o senhor, o encontro do Matos Filho com o senhor Newton e o Emílio. Senhor André. E o Emílio. Eu não me lembro se eu procurei o Bendini, mas com certeza foi falado com os dois. A interação era tal que era o que se falava com um, era o que se falava com o outro. Essas duas reuniões do escritório de advocacia e essa terceira reunião na casa do senhor André, o senhor sabe me dizer de quem foi a iniciativa? Se foi os senhores que procuraram o senhor Bendini através do senhor André, ou foi o André que procurou os senhores para marcar essas reuniões? Não, a reunião na casa dele, com certeza, foi a partir de um pedido do André, para que até ele, André, pudesse ter uma reunião que ele pudesse estar presente. Porque nos escritórios de advocacia ele não estava presente, e ali tinha o incômodo dele de que eu não estava resolvendo a questão dos 17 milhões, então ele pediu que fosse na casa dele para que ele pudesse estar presente. As outras duas no escritório de advocacia, uma delas com certeza, eu me lembro que foi, o Marcelo pedia a reunião formalmente, ela era negada, e depois o senhor André Gustavo dizia, olha, a reunião foi negada, mas pode ser feita em outro lugar, de outra forma, como aconteceu. Nessas reuniões que o senhor participou, com o senhor Bendini e com o senhor Marcelo Odebrecht, nessas 3 reuniões, quando ele já era presidente da Petrobras, qual que era a postura dele? Ele ameaçou os senhores, a Odebrecht, ou ele tinha uma posição, vamos dizer assim, de querer ajudar? Como é que era? Excelência, o Bendini pessoalmente nunca ameaçou e nunca falou de nada, de vantagem, nunca falou de nada disso.
A ameaça que eu digo era a expressão a caneta pesada, sim, qualquer coisa pode acontecer. Mas o próprio senhor André nunca, vamos dizer assim, fez alguma ameaça explícita. Ó, se vocês não pagarem, esqueçam Petrobras ou coisa dessa espécie. Ameaça específica de dizer esqueça isso, esqueça aquilo, não. Mas a ameaça de dizer, olha, a caneta é pesada, não vale a pena não manter uma boa relação com ele, sim. Ele fez esse tipo de afirmação? Tipo que a frase caneta pesada eu me lembro porque foi reiterada, e dizer que não valeria a pena ter um problema com o presidente da Petrobras, e até pela nossa cultura e os procedimentos anteriores que a gente tinha, era claro que ele estava explorando esse temor nosso de ter uma relação ruim com o presidente da Petrobras. Foi colocado alguma justificativa para não fazer essas reuniões na Petrobras? Essas 3 reuniões? Do que eu me lembre, a justificativa era de que, como já estava a Lava Jato em curso, existia uma certa reação às empresas da Lava Jato, ele não queria ser visto se reunindo na Petrobras com uma empresa que era proeminente. Ele e o senhor Bendini. Ele e o senhor Bendini. Mas isso foi afirmado? Foi dito pelo senhor André Gustavo. Sei. E, assim, um dos temas foi o bloqueio cautelar. O bloqueio cautelar era um dos assuntos que foi tratado nessa agenda. E o senhor Bendini assumiu algum compromisso, vamos dizer, em relação a esse bloqueio cautelar, de levantá-lo ou de tentar levantar? Qual que era o que ele falava nessas reuniões? Veja, a posição daquilo que eu me recordo do senhor Bendini sobre o bloqueio cautelar, ele criticava o bloqueio cautelar como tinha sido feito pela Graça, dizendo que o bloqueio cautelar tinha sido feito de uma forma muito ampla, sem critério, e que o bloqueio cautelar tinha... então ele sempre colocava que o assunto bloqueio cautelar era um assunto que devia ser tratado dentro da Petrobras. Sim. Em alguns momentos ele trouxe a informação, na verdade o próprio André Gustavo me trouxe, antes de sair na imprensa, ele me trouxe uma informação, ele me ligou dizendo, olha, vai ter uma solução para o bloqueio cautelar, porque a diretoria da Petrobras vai aprovar um novo sistema de compliance, e aí todas as empresas vão ter que se submeter a esse sistema de compliance, e isso resolveria o bloqueio cautelar. Que eu tenho a impressão que é o que está acontecendo agora, acho que é o procedimento que foi adotado, está acontecendo agora. Ele me falou isso, 2 dias depois isso estava na imprensa, naquela época tratou como uma informação privilegiada. Ele tinha a preocupação de dizer que o bloqueio cautelar era ruim para a Petrobras também, porque... Ele quem? O Bendini. Nas reuniões, de que o bloqueio cautelar era ruim para a Petrobras, porque limitava, reduzia o número de fornecedores. Me lembro que o Marcelo fazia algumas sugestões de como sair desse nó, porque no fundo se via que aquilo era um impasse, que era ruim para as empresas e era ruim para a Petrobras. O senhor afirma que o Grupo Odebrecht pagou esses 3 bilhões de reais ao senhor Gustavo, que daí para o senhor Bendini... mas assim, o senhor Bendini nessas reuniões, ele assumiu algum compromisso, alguma contrapartida em troca desses valores? Não, não que eu tenha presenciado. Os 3 milhões, na verdade, eram, no meu entendimento, pelo que o Marcelo me autorizou a fazer, era, na verdade, para pagar uma dívida que eles entendiam, se julgavam credores de uma dívida que tinham conosco, com o presidente da Petrobras. Ou seja, na verdade, a intenção era que nós não tivéssemos uma pendência de uma dívida que eles se julgavam credores. Mas ele não assumia pelo menos um compromisso de favorecer a empresa de alguma forma na Petrobras ou de tentar resolver os problemas? Por exemplo, quanto a esse bloqueio cautelar? Excelência, nós mesmos já tínhamos a consciência, eu pelo menos tinha, e me lembro de ter conversado isso com o Marcelo, que ele sozinho, o presidente da Petrobras sozinho não teria nenhuma condição de resolver isso, mais ainda naquele momento onde a Petrobras estava sendo reestruturada
e as instâncias da Petrobras técnicas já tinham sido fortalecidas, né? As instâncias da Petrobras, quando ele assumiu, já tinham sido fortalecidas para terem critérios técnicos. Então, a gente já sabia que o presidente da Petrobras ali, com a questão das decisões colegiadas e com uma diretoria eminentemente técnica, diferente das anteriores, que ele não teria isso. Eu acho que teria muito mais a questão de que ele pudesse fazer alguma represária, alguma arbitrariedade, demorar, postergar, ou, enfim, essa era a nossa visão. Mas ele não fez nenhuma ameaça explícita nesse sentido? O senhor Bendini, não. Ele nunca verbalizou isso, para mim nunca, e entendo que para o Marcelo também não. Essa vamos dizer, essa insinuação, as colocações vinham sempre pelo André Gustavo. Mas ele também não fez nenhuma promessa explícita? Não. Sempre ouvia dizer que ia analisar os assuntos, né? Mas promessa explícita de que ia resolver, de que ia fazer, não, absolutamente. Algum momento foi esclarecido ao senhor como o senhor André repassaria esses valores ao senhor Bendini? Não. Ele nunca me disse como é que repassaria. Me disse que sim, que o valor seria para os dois. Não me disse quanto para quem, quanto para nada. A única referência que ele me fez, eu trouxe no meu relato, que foi a questão do carnaval, no carnaval de 2016, lá no Recife. Mas que relato que ele fez do carnaval? Passou junto o carnaval? Ele disse que tinha passado junto o carnaval e que ele teria ajudado, organizado o hotel, alguma coisa, que é o que traz no meu relato. Mas ele teria pago o hotel? Hoje está nos autos que foi pago o hotel do hotel lá de Porto de Galinhas. Não é isso, Porto de Galinhas? De Porto de Galinhas. Ele falou, o senhor André falou que pagou as despesas do senhor Bendini no carnaval? Ele disse que tinha organizado o carnaval, que o senhor Bendini tinha ido para lá e que tinha ido como convidado dele para isso. Ele não disse que tinha pago, enfim, disse que tinha convidado, eu entendi que tinha pago e a partir disso é que trouxe para o meu relato. E nessas conversas, o senhor André ou o senhor Bendini, eles esclareceram ao senhor qual que era a relação entre eles? Por que essa proximidade? Que tipo de relação que eles tinham? Nunca esclareceram. Eu não sabia se era uma relação nova, se era uma relação antiga. Eu percebia que existia a relação. Algumas vezes que eu tive com o senhor André Gustavo, ele, por um aplicativo, naquele momento, consultava ou falava alguma coisa para marcar esses encontros. Enquanto eu estava com o senhor André Gustavo, ele, com o aplicativo de celular, ele consultava, eu via que era uma relação próxima. Tinha havido esse primeiro encontro onde o senhor Bendini certificou, dizendo que continuamos conversando através do nosso amigo comum. Sim. Tinha tido a reunião na casa dele, que era uma demonstração. Sim, mas eles explicitaram ao senhor verbalmente qual que era a relação entre eles? Não. Se existia qual é a relação, como imaginavam dividir os recursos, ou como imaginavam, não. Cogitou-se em algum momento simular algum contrato de prestação de serviço para justificar esses pagamentos? Jamais, Excelência, não. O senhor André, durante as investigações, pelo menos, chegou a afirmar que ele teria prestado uma consultoria técnica em relação a essa rolagem da dívida. Houve algo dessa espécie? Não, técnica financeira, não. Isso. Não, absolutamente. Primeiro, se existisse uma consultoria técnica, não seria comigo, seria direto com o pessoal da agroindustrial. Não existe qualquer materialidade dessa consultoria técnica, nunca houve um modelo econômico financeiro, nunca houve nada disso. E ao contrário, nas conversas que nós tivemos, eu entendo que o senhor André não tinha nenhum conhecimento para isso, porque quando ele trazia a agenda da Odebrecht dentro das questões de financiamento ou questões econômicas financeiras, ele até trazia como se diz na Bahia, uma pesca escrita, algumas informações escritas que ele lia e sem ter muito conhecimento dessa área
dessa área financeira. Então, Ainda uma consultoria financeira, de fato, não. Ainda na fase de investigação, o senhor André apresentou algumas notas fiscais que teriam sido emitidas em 2015 contra a Odebrecht Ambiental. O senhor teve conhecimento desse fato na época? Na época não, Excelência. Eu tive conhecimento desse fato agora na instrução do processo. Me surpreendi. Nós, inclusive, discutimos e oficiamos aqui pedindo uma perícia dessas notas, porque eu desconheço essas notas, se o senhor me permite, elas foram emitidas, inclusive, e canceladas no mesmo dia. Eu nunca tive, na época, ciência da emissão da nota e nunca ordenei nenhum cancelamento. Não teria nenhum sentido ter uma emissão de nota feita para a Odebrecht Ambiental, que na verdade eu era o ponto de contato dele com a organização Odebrecht. Sim. Mas não teve nenhum serviço prestado para a Odebrecht Ambiental, e inclusive a materialidade dessa nota ela está errada, porque essa nota fala de 100 empresas da Odebrecht Ambiental. A Odebrecht Ambiental nunca teve 100 empresas, ela foi vendida agora nesse ano, ela tinha no máximo ao redor de 40 empresas. E esse trabalho de unificação de marca foi feito por outra empresa, foi feito por uma empresa do Rio de Janeiro chamada Ana Coto Branding, que é quem fez todos os manuais de instrução, toda a reunificação de marca. Então, de fato, eu me surpreendi muito quando conheci essas notas já na instrução do processo. Na época, então o senhor não foi sequer consultado sobre isso? Sequer consultado. Inclusive, a emissão dessas notas, 5 de março de 2015, não guardam relação com nada nessa data. O senhor falava ao telefone com frequência com o senhor André Gustavo? Falava para marcar reuniões. Eu falava basicamente para marcar os nossos encontros ou para uma ou outra informação dessa que ele passava, a informação da nomeação do senhor Bendini ele me fez por telefone, ou uma informação desse tipo: olha, o conselho da Petrobras ou a diretoria da Petrobras vai analisar um novo sistema de compliance para o desbloqueio. Tinha algumas ligações rápidas para marcar encontro ou para informações muito rápidas. Qual era o telefone que o senhor utilizava? O meu celular, que é 11 98371 1919. Lembra o telefone dele? Não. Tem no processo, eu de cabeça não me lembro. Me lembro que ele tinha um... O senhor falou também, chegou a tratar por telefone com o senhor Bendini alguma vez? Só basicamente para marcar reuniões ou marcar encontros, ou num desses encontros de que ele dissesse: eu estou chegando, estou atrasado, coisas desse tipo. Com o senhor Bendini diretamente? Com o senhor Bendini. Tive algumas ligações com ele também. Mas o contato dele com o senhor não era através sempre do senhor André Gustavo? Mas tive algumas ligações muito pontuais, possivelmente de final de ano, desejar Feliz Natal, marcar, estou chegando numa reunião, estou saindo disso, contatos muito rápidos, mas era basicamente com o senhor André Gustavo. O senhor teve algum contato com o senhor Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior? Não, até o início desse processo eu nem conhecia, não sabia nem... Aliás, desculpa, eu conheci que existiu, conheci o senhor André, soube da existência do senhor Antônio Carlos a partir da 26ª fase da Operação Lava Jato, onde ele sofreu uma condição coercitiva, e aí nós conseguimos saber os papéis que foram entregues pela senhora Maria Lúcia. A entrega do dinheiro foi a partir da 26ª fase da Operação Lava Jato. Falando nesses papéis, no evento 1, anexo 36, eu tenho alguma dessas requisições. Essas requisições passaram pelas suas mãos na época, ou isso foi operacionalizado pelo senhor Eduardo Barbosa? Não, Excelência, eu na verdade nem conhecia como isso era feito. Eu dava a ordem e não via. Eu conheci e vi esse documento, mas eu não sabia nem como é que isso era feito. O senhor pode me passar? Desculpa. Esse codinome, Cobra, agroindustrial, isso não foi... o senhor não operacionalizou diretamente, então? Não, o codinome não. Naquela época já existia desmontagem do setor de operações estruturadas. Eu, honestamente, não sei quem deu esse codinome Cobra. Acho até que pode ter sido o próprio pessoal do setor de operações estruturadas. A referência agroindustrial fui eu que pedi para que se colocasse, porque eu queria, em algum momento, se fosse questionado, ou em algum momento, se isso viesse a ser considerado
a cargo de alguma das empresas, eu queria ter a referência e me lembrar do que se tratava. E esses valores, o senhor sabe a origem deles, que foram utilizados para esses pagamentos? Não. Foram a origem do próprio setor de operações estruturadas, eu não conhecia a origem do E esse custo foi afetado em algum empreendimento do grupo? Excelência, eu tenho a impressão que não, porque como isso já foi à véspera ou no próprio momento de desmontagem, esses custos nunca foram repassados, pelo menos a mim nunca foram repassados e nunca foram tratados comigo. Tenho a impressão que, tendo sido no momento que aconteceu, isso já foi nessa desmontagem, nesse encerramento do setor de operações estruturadas, e isso ficou no bolo de todos os recursos que foram que ficaram naquele momento no encerramento das contas aí do setor de operações estruturadas. Toda essa conversa que teve com o senhor Aldemir Bendini, os pagamentos, houve algum ato do Petrobras ou do senhor Bendini nesse período que favoreceu de alguma maneira o Grupo Odebrecht? Não, nenhum. Não que eu conheça nenhum, ao contrário. Nesse período do senhor Aldemir Bendini na Petrobras, que eu me lembre, não teve nada que tenha favorecido, ao contrário. Mas e como é que fica todas aquelas reuniões, e não tinha alguma cobrança da parte do senhor Marcelo ou do senhor, e aí não tem como... Veja, não, a cobrança, os encontros aconteciam, eram basicamente repetitivos, ele dizia, dava as informações oficiais, a questão do desbloqueio, que ia ser feita uma restauração, que ia ter uma restauração, a questão das sondas, que ele ia entender o impacto, analisar esse impacto. Quando nós falamos na reunião, eu estava lateralmente, mas quando o Emílio e o Newton falaram do cancelamento da sonda, impacto que isso trazia na credibilidade da Petrobras e tal, essa então nem retorno teve, porque nunca voltei a estar Mas, com por ele. exemplo, nessa reunião que o senhor teve com o Emílio e com o senhor Newton, o senhor sabia que tinha sido pago lá 3 milhões Sabia. por intermédio, e assim, e daí não tinha condições de exigir, solicitar alguma coisa mais específica do senhor Aldemir Bendini, um maior esforço ou coisa parecida? Excelência, veja, esse assunto, como eu digo, eu nem conheci exatamente a agenda da Petrobras, não estava no detalhe, sim. Não o fiz. Esse assunto dos 3 milhões, inclusive, que havia o pagamento, eu não tinha esse tipo de relação com o senhor Newton e nem com o senhor Emílio. Sim. A minha relação para esse tipo de assuntos era com o Marcelo, com quem eu tinha trabalhado por 12 anos e que era meu líder. O Newton estava chegando ali naquele momento, não foi feito. Eu entendia que também não ia gerar nenhuma questão maior do senhor Bendini, ele não ia fazer nada, porque eu sempre entendi essa cobrança do Banco do Brasil como uma carona. Na Sim. verdade, ele viu ali o carro passando e cobrou um pedágio, pegou uma carona naquilo. Então eu não acreditava que fosse ter nenhuma efetividade e não conheci, até o Newton de Souza, com a revelação desses fatos na delação, me chamou e teve uma conversa reclamando comigo que eu não deveria ter levado ele a essa reunião, sabendo que existia isso. Mas não houve. No evento 1, anexo 29, tem um e-mail enviado pelo Sr. Marcelo Baia Odebrecht em 18 de maio de 2015. Vou lhe mostrar aqui. Claro. Pois não. O senhor confirma esse e-mail? Lembra desse e-mail? Confirmo. Foi, o que estavam tratando aí? Essa sequência de e-mail aqui é o Marcelo me perguntando sobre se já estava confirmado o encontro. Eu disse a ele que estava confirmado para o dia 19, que amanhã, ou seja, no dia, receberia a confirmação do horário local e avisava assim que soubesse. Né? Esse era o encontro com o Sr. Bendini? Era um encontro no dia 18, que ocorreu no dia 18. Né? Ele me dizia que a partir das 16 horas estaria liberado, e eu aí termino confirmando ao Marcelo, dizendo que o encontro ficou confirmado para as 7h30
que eu chegaria em Brasília antes. Uhum. Eu, de fato, inclusive juntei no processo, eu fui com um avião privado, que eu chegaria antes e queria antes ao André para reiterar aquelas mensagens já passadas. As mensagens já passadas é que o Marcelo não trataria de dinheiro, de cobrança, de nada disso. E que o esperaria lá. Ainda digo aqui, se ele for pontual, conseguimos decolar ainda voltando para Congonhas. E ele me pede que coordenasse com o piloto do nosso avião. Esse foi o encontro onde nós estávamos marcando o encontro do dia 18 de maio lá na casa do senhor André Gustavo. Consta aqui no evento 1, anexo 14, encaminhamento notas, são notas que o senhor Marcelo teria encaminhado a assessores do ministro Mercadante, vou lhe mostrar aqui. Não sei se o senhor se recorda, essas notas foram mostradas ou foram aparecer em alguma dessas reuniões com o senhor Bendini? Excelência, eu não conheço essas notas, então não me lembro delas. Me lembro que naquele dia da reunião tinha uma cadeia de e-mails do Marcelo pedindo notas. Notas especialmente para o pessoal que tratava de Petrobras. Uhum. Eu não me lembro dessas notas aqui especificamente. O Marcelo tinha o costume de, para qualquer reunião que ia, levar uma ajuda à memória. Esse é um costume do Marcelo, enfim, do Emílio, para toda reunião levar uma ajuda à memória daquilo que estava sendo tratado, como se estivesse antecipando uma ata. Eu pessoalmente não conheci essa nota aqui, especialmente não conheço. Sim. Em princípio são essas as questões do juízo. Eu vou passar ao Ministério Público. Ou só uma última questão. O senhor Álvaro José Galies Novis, o senhor conhece? Não, eu conheço. Eu sei quem é. Não me lembro de ter tido contato com ele antes. Conheci nesse processo. Conheci o tio dele, que trabalhava chamava-se Álvaro Novis também, na organização da Brecha. Não conheço. Encontrei aqui fora. O senhor sabia que ele era um dos prestadores de serviço para o setor de operações estruturadas? Sabia que ele tinha uma corretora de valores e que era um prestador de serviço. Não sabia que ele era um dos principais. Sabia que o sobrinho do Álvaro Novis, executivo da Odebrecht, era um dos prestadores de serviço. O senhor não chegou a tratar com ele especificamente sobre esses pagamentos? Jamais. Não, com o próprio setor de operações estruturadas, eu me comunicava basicamente através do senhor Eduardo Barbosa. Não tinha nenhuma tratativa de programação, e nesse caso, para dar essa ordem de pagamento dos 3 milhões. Bom, então, Ministério Público. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde, senhor Fernando. Existe um histórico de e-mails no evento 219, anexo 2, que são pautas referentes ao Odebrecht Oligás, bloqueios e procedimentos na CGU. No dia 16 de maio, existe um e-mail do senhor Marcelo, posso ver, excelência? No qual o senhor é copiado, e ele fala assim: me faça chegar essas notas até segunda-feira a mim, a Fernando Reis. Essas questões envolvendo a Petrobras eram para ser tratadas na reunião do dia 18? Esse, como eu mencionei, doutor, eu entendo que era essa cadeia de e-mails que eu estava copiado, e me lembro de estar copiado, era o Marcelo preparando, pedindo a essas pessoas, acho que estava o pessoal da Óleo e Gás, não sei se tinha mais alguém, quem mais estavam sendo copiados. Guilherme Pacheco Brito era da Óleo e Gás, Roberto Lopes Pontes era da Óleo e Gás, Marcela Dremer era Banco do Brasil, possivelmente, os outros eram advogados aqui da Óleo e Gás, sobre as questões de bloqueio, CGU, para essa reunião. A intenção era essa. Isso aqui era uma cadeia de e-mails para que ele recebesse as notas antes de entrar nessa reunião do dia 18. Embora, como presidente, o senhor falou, o Ademir Bendini não fosse uma pessoa que derrubasse todas as decisões que existiam de bloqueio, etc. Nessas reuniões, ele mostrava uma boa vontade nos pleitos da Odebrecht? Ele se mostrava simpático a essas demandas do Marcelo, e ele pelo menos se comprometia a fazer algum tipo de ingerência que fosse possível, ainda que não determinante? Doutor, é uma pergunta objetiva. Não foi feita pelo juízo. Não foi feita pelo juízo. Doutor, o senhor Ademir Bendini
perdão aqui, é uma pessoa política na sua forma de se colocar. Sempre foi, eu pelo menos sempre tive essa impressão dele de uma forma política. Ele criticava muito sempre a administração anterior da Petrobras, no que diz respeito ao desbloqueio cautelar. Ele sempre dizia que tinha sido um erro, e que era difícil, que estava se buscando a forma de corrigir, mas de uma forma, buscando dessa forma. Ele ouvia, na minha percepção, e mais ainda agora, vendo os testemunhos que nós vimos aqui da Petrobras, se percebe que ele basicamente fazia ouvido de mercador a esses assuntos. Nunca ofereceu, prometeu que ia resolver, era sempre muito mais, e as próprias informações que voltavam do senhor André Gustavo, era muito mais essas questões que a gente tinha informação, mas que 24, 48 horas depois a gente via na imprensa. Certo, eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui.